Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos por entendimento das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Somente até aí, por enquanto, podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos queridos, eu estava dizendo na ministração da semana passada que o propósito de Paulo com essa epístola era proporcionar uma apologia doutrinária. A expressão apologia, ela transmite a ideia de uma defesa. Paulo está fazendo uma defesa da ortodoxia cristã. Nós precisamos considerar o fato de que a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma epístola de caráter cristológico, diferente da carta de Paulo aos Romanos, que é soteriológica, diferente da carta de Paulo aos Efésios, que é eclesiológica. Alguns entendidos chegou a considerar a possibilidade de que a carta de Paulo aos Colossenses fosse um resumo, uma síntese da versão de Paulo para a igreja aos Efésios. Mas essa hipótese ela foi descartada, uma vez que o cerne, o fulcro de cada uma das epístolas tem características literalmente diferentes. Enquanto a carta de Paulo aos Efésios, embora sendo irmãs, trata do corpo de Cristo, a carta de Paulo aos Colossenses trata da cabeça desse corpo, portanto, o assunto aqui é o assunto da cristologia. E por que o assunto da cristologia é abordado por Paulo apenas de forma específica nessa epístola e não em todas as outras epístolas? Lembra que Paulo escreveu pelo menos 13 epístolas no Novo Testamento: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Mas apenas para essa epístola específica, Paulo está abordando a questão da cristologia. Tudo tem a ver com o destinatário. Nós estamos diante de uma epístola escrita por Paulo para uma igreja fundada por Epáfras, na região da Frígia, especificamente no vale do rio Lico, lugar que estava sendo frontalmente perturbado pelo pensamento gnóstico. O gnosticismo foi atuante a partir da 6ª década do 1º século da era cristã. Como o apóstolo São Paulo morre entre os anos 62 ou 67, e esse texto foi provavelmente escrito no ano 60, 61 ou 62, é a única epístola de Paulo contra os gnósticos. Todas as outras têm características distintas, mas contra o gnosticismo, somente esta. A Bíblia vai dizer, de forma muito clara, categórica e histórica, que há um silêncio escriturístico no Novo Testamento de pelo menos 30 anos, porque a próxima epístola a ser escrita após esse período são as epístolas de João. E todas as 5 cartas de João, tanto as 3 epístolas de João, o Apocalipse e o Evangelho, foram escritos a partir da 9ª década do 1º século da era cristã. Logo, se essa carta foi escrita no ano 60, João escreve no ano 90, 3 especificamente das epístolas têm um assunto direto ligado ao gnosticismo, e o Evangelho de São João, no capítulo 1,
no primeiro versículo, já é uma resposta ao pensamento gnóstico. Ele diz, no princípio, ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Notem a relação do escrito de João, no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 4, com parte do texto que nós lemos aqui nesta noite, aonde mostra Cristo como sendo primazia, e de que tudo que foi feito por causa da glória do Cristo. O grande problema é que os gnósticos atuavam em pelo menos 4 frentes. Primeiro, eles diziam que haviam múltiplas emanações. A palavra grega para isso é eions, ou aions, entre Deus e a criação. Paulo refuta dizendo, Cristo não é uma emanação, ele é um Deus pleno. Os gnósticos também diziam que Cristo, ele funcionava mais ou menos numa espécime de demiurgo. A expressão demiurgo é uma expressão grega para dizer que Cristo é um Deus menor, o Deus menor que criou o mundo. Paulo refuta o pensamento gnóstico dizendo que Cristo é o Criador. Bereshit bara Elohim. Nós temos a palavra Elohim, que é um plural majestático. Sim, é verdade, é um plural majestático. Mas Elohim transmite a ideia, por causa do mem sufit, da trindade na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Bereshit bara Elohim. Caso contrário, eu substituiria, se fosse eu, o autor desse texto, pela palavra El Shaddai. Porque de todas as 70 cognominações do Eterno, Baruch Hayá, Ové e Erie, El Shaddai é a mais poderosa. Tanto é que El Shaddai é o Todo-Poderoso. Então, por que é Bereshit bara Elohim, o plural majestático de Eloá? Lembrai-vos quando Jesus está na cruz, ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani. As pessoas dizem, ele está chamando a Elias, mas era a forma diminutiva de Deus, o plural majestático, Elohim. Aonde está então Jesus? No verbo bará. Bará é um verbo ligado a Deus para criar. Por exemplo, eu crio este plástico, esse copo, a partir de matérias-primas. Eu crio esse papel a partir de matérias-primas. Eu crio esse pano a partir de matérias-primas. Bará é um verbo que traduz a ideia de alguém que cria tudo a partir do nada. Cria tudo a partir do nada. Aonde está Jesus na criação? No ato de criar. Vaikra Elohim, Vaiomer Elohim, e disse Deus. E quando Deus diz o verbo dá forma ao que não tem forma, ele é o Criador. Tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Paulo escreve dizendo, Vereshua venetzari vemelech Yehudim, Jesus Cristo de Nazaré não é um derivado de Deus. Ele é homoousios, de mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, coigual com o Pai. Ele é esse Deus e esse Deus está aqui nesta noite. A terceira verdade, os gnósticos negavam que Cristo pudesse ter um corpo. Tanto é verdade que a expressão grega dokel significa holograma, imagem, invólucro, carcaça, alguma coisa ligada a um envelope que recebe uma carta. A carta que é o importante, é a mente divina. O envelope para nada serve. Esse pensamento foi, inclusive, o pensamento de Apolinário, um dos pais da igreja, que propôs essa ideia de que o corpo de Jesus Cristo era diferente, servia apenas para uma questão de holograma. Isso é, de fato, uma logosofia que você enxerga, por exemplo, hoje, em pensamentos da nova era. Para você isso não faz nenhum único sentido que eu estou falando aqui, porque você não está com os seus pés sujos com a areia da Palestina. Logo, as dificuldades que você tem acerca da fé não são as dificuldades que esses irmãos possuíam acerca da fé que eles estão recebendo. Aí Paulo dá-lhe Bíblia, glória.
Paulo dá-lhe Bíblia dizendo: Cristo veio em carne, contra a ideia gnóstica de que a matéria era má. Sabe qual era o pensamento de Apolinário? De que a maculidade da matéria contaminaria a deidade de Cristo, a divindade de Cristo. Por isso que Gregório de Nissa, Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo disseram o seguinte: o que Jesus Cristo não assumiu, ele não curou. No livro sobre a encarnação do Verbo, de 387, salvo engano, Atanásio, o anão negro, presbítero em Alexandria, disse: se Jesus Cristo de Nazaré não é Deus, então todos nós estamos perdidos. Tanto é verdade que no ano 404, Jerônimo disse o seguinte: o mundo esteve prestes a se tornar ariano, se não fosse por Atanásio em Alexandria. Atanásio, por conta disso, foi exilado por Constâncio, filho de Constantino, 5 vezes, mas a sua igreja intercedeu por ele, não o substituiu como pastor, e aguardava vividamente ele ser liberto para voltar a apacentá-lo. Ele era liberto e ele voltou a ser refugiado, 5 vezes ao todo, jogando ele nos rincões mais distantes do Império Romano, porque ele defendia a ortodoxia. Tanto é verdade que tem aquela frase: Atanásios, o anão negro, contra mundos. O mundo quase se tornou herético, mas Deus sempre levanta aqueles que são fiéis para defender a sua palavra. Em quarto lugar, a salvação vinha através de um conhecimento secreto. Isso diziam os gnósticos, chamado de gnoses, cheio de fases. Mas o apóstolo Paulo disse: o verdadeiro conhecimento. Oh, glória! Diga graças a Deus, igreja. Você está aprendendo doutrina aqui, diga glória a Deus, igreja. O apóstolo Paulo disse: o verdadeiro conhecimento está na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você pega o texto bíblico que nós lemos aqui, dos versículos 15 até o versículo de número 20, você tem aqui 6 características pontuais da pregação do apóstolo Paulo. 6. Logo, a mensagem de Paulo é uma mensagem centralizada, focada na pessoa de Jesus Cristo. Olha, você acha, queridos irmãos, que as igrejas de hoje estão interessadas em assuntos tão complexos como este? É claro que não. São assuntos que não fazem parte do cotidiano eclesiástico. São assuntos que não fazem parte do interesse da igreja, até que a igreja tenha contato com estes elementos pela primeira e segunda vez. A igreja, quando é acostumada a mastigar a palavra de Deus, ela não aceita a sobremesa como cardápio principal. Estas coisas são frituras, gorduras espirituais. A igreja se alimenta do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Como era a mensagem de Paulo? Era de autoajuda? Não. Era de ajuda do alto. Como era a mensagem de Paulo? Era antropocêntrica? Não. A mensagem de Paulo era cristocêntrica. O homem está no lugar do homem e Jesus está no lugar de Deus. Ele é o Deus desta casa, Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus dessa igreja. Levante a mão para receber. Ele é o Deus da nossa história e Ele está aqui em nome de Jesus. 6 verdades. Primeira, Jesus não é só o caminho para Deus. Jesus não é só o caminho para Deus, Ele é Deus. Olha o texto bíblico, leia a Bíblia direitinho, pelo amor de Deus. Este é a imagem do Deus invisível. Olha aqui, Paulo não diz esta é a imagem, porque não é uma logosofia. Você notou a conjugação verbal no texto? Você notou aqui a ideia gramatical? Este é a imagem. Ele não está dizendo esta é a imagem, porque Jesus não é um aions, não é um doquel, não é uma logosofia. Jesus Cristo é uma pessoa. Ele estava na região meridional do Mar da Galileia, Lago de Genazaré. Ele foge da multidão, vai para a região de Decápolis, Rafana, Canata, Diões, Etópolis, Gadara, Gesara, Damasco e Filos. Ele volta para a região e de repente ele é surpreendido com uma grande multidão que está diante dele. Eu estou no Evangelho de São João. Aí quando ele vê a grande multidão, ele tenta correr. Aí ele corre para lá, corre para cá, não tem jeito. A multidão toda quer comer pão. Aí ele diz: nenhum pão eu tenho para dar-vos, a não ser eu mesmo, o pão vivo que desceu do céu. Aí ele começou a arrochar o discurso, porque ele descobre que o povo estava procurando ele para comer pão. O pão que ele fornecia, não o pão
que ele era. Irmão, deixa eu dizer para você que está sentado nesse culto chato de doutrina, Jesus está feliz com você, porque você não está aqui por causa de uma revelação, nem por uma porta que precisa se abrir, nem por um milagre que precisa chegar. E deixa eu dizer, eu não anulo essa possibilidade. Deus abre porta, Deus faz milagre, Deus derrama cura, Deus derrama graça, mas a sua dádiva maior nesta noite é assentar aos pés de Jesus para aprender a sua palavra, porque ele é fonte inesgotável de ensino. E quem quer aprender esta palavra, diga glória a Deus. Ele olhou para aquela multidão e disse assim: vocês tudo podem largar fora, porque hoje eu não vou dar pão para ninguém, a não ser o pão que eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem não comer deste pão não é digno e não tem parte comigo. Ah, irmão, o apóstolo Pedro zangou com Jesus. Ele disse assim: o senhor está perdendo popularidade, o povo já foi quase tudo embora, o senhor perdeu curtida no Instagram, ninguém está compartilhando suas postagens. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: por que você já não for também? Porque a partir desse texto, está lá no versículo, no contexto imediato, diz que Jesus começou a perder discípulos. E quando ele foi para o grupo dos 12, ele disse: por que vocês não foram também? Aí Pedro teve esse entendimento: para quem? Ele não disse para onde. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Paulo está dizendo: este quem? Este homem. Ele diz este quem? Este homem. Esta é a imagem do Deus invisível. Este, não é esta é a imagem, é este. A conjugação não fecha. Se você colocar isso aqui no computador, ele vai dizer que está errado. Mas não é sobre alguém, não é sobre coisa, é sobre uma pessoa. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, a visão visível do Deus invisível que nós adoramos nesta casa. Ele é Deus, irmão, diga graças a Deus. E ele está nesta casa. E nós não precisamos de absolutamente nada além da sua própria presença para nos assentarmos aqui e aprendermos sobre a sua palavra e sobre a sua glória. Segunda coisa, Jesus, o princípio de todas as coisas. Olha o texto 15b e 16a. O primogênito de toda a criação. Jesus, o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque tudo que existe, existe a partir da sua própria existência. Está lá, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Se existe existência em algum lugar, ou tudo a partir do nada, isso se deu nele, na pessoa dele. Por isso que nós não temos como compreender. Tem um princípio de kenosis, do grego, que é ele se esvaziou completamente. Nós administramos sim, de fato, esta ideia de que não parte das suas capacidades, mas parte das suas permissões estão escravas à sua nova natureza enquanto estava aqui na terra, que é o que nós chamamos de teantropia, de communicatio idiomatum, de união hipostática. A natureza humana com a natureza divina, a natureza divina com a natureza humana. Então é provável que a estrutura antrópica, embora sabendo que Lázaro está morto, não pudesse ao mesmo tempo que estava ali, estar lá, porque ele estava reduzido às limitações naturais do corpo humano. É a comunicação das naturezas. Então, mas eu entendo a partir desse texto bíblico que todas as coisas foram feitas por meio dele. Então ele é o primogênito de toda a criação. A mensagem de Paulo era uma mensagem que apontava a pessoa de Cristo, as capacidades de Cristo, o atributo de Cristo. Sabe qual que é o nosso problema na igreja? É que nós acostumamos a igreja a ser palatável a um outro tipo de mensagem, que não seja uma mensagem onde Cristo está no meio. O homem está no meio, um dom está no meio, uma tarefa está no meio, uma realização está no meio, um propósito está no meio, uma campanha está no meio. Mas aqui não, Jesus está no meio e todo o resto é lateral. Tem que entender isso. Terceiro lugar, Jesus, o Criador de todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? Repita comigo: tudo foi criado por meio dele. Agora fala alto: e para ele. Jesus, o Criador de todas as coisas. Quarto, Jesus, o doador e o conservador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 17, parte A. Irmãos, olha aqui para mim. Nós não temos como redimensionar, dimensionar, contabilizar, medir, diagnosticar o que é Deus. Não dá para entender isso. Assim, a gente entenderia um pouco melhor sobre o que é isso
isto que eu estou falando se nós compreendêssemos uma ideia de física quântica, subatômica, alguma coisa que tenta explicar o tempo fora do tempo. Talvez a compreensão auxilie um pouco. Um Deus que sustenta 100 bilhões de anos-luz na palma da sua mão direita, na mão esquerda ele pega esse copo descartável, para ele as duas coisas a mesma. Porque noção de tempo, noção de peso, noção de tamanho, isso é para ti, para mim. Eu enxergo o sol daqui. Não porque eu tenho habilidades fenomenológicas com a minha visão, é porque eu sou extremamente grande em relação a mim. A 158 milhões de quilômetros eu enxergo ele aqui. Mas a minha visão, enquanto a Terra faz a curvatura, tem habilidades no máximo de enxergar entre 37 a 50 quilômetros. Então eu enxergo daqui o Sol, a Lua, por causa da grandeza desses astros. Mas Deus está fora desse tempo. Porque tudo foi criado nele e ele conserva tudo que criou, nele mesmo. Não é panteísmo, tudo é Deus. Não, é que tudo existe e coexiste nele. Por exemplo, passado, presente e futuro são noções cronológicas do tempo que nem nós compreendemos. Tudo isso em Deus subsiste ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. Pastor, eu vou ficar doido. Claro que você vai. Por isso que Paulo, quando começava a ficar doido, ele dizia: quem, pois, compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu... Ele diz: ó, profundidade das riquezas, tanta sabedoria como do conhecimento. Isaías, irmãos, vai ler Isaías, 2.182 expressões diferentes no texto do profeta Isaías. Muito mais do que nos Salmos, que são 2.150. E nos Salmos tem Davi, tem Asaf, tem Emã, tem Etan, tem Salomão, tem Moisés, tem os filhos de Coré escrevendo. Isaías 2.182. Quando ele começou a tentar entender Deus, para, Isaías, para. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, alto quanto? Eu estava viajando de avião esses dias, eu estava a 12 mil quilômetros de altura. Alto quanto? Assim como os céus ali no plural, Ramaim, fala de águas de lá. A palavra hebraica para céu é águas de lá. Ramai, os céus têm que altura da terra? Assim como os céus estão mais altos do que a terra, alto quanto? Ninguém sabe. Assim são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Para de tentar me entender, que você vai ficar doido. Não dá para entender ele. Por quê? Porque ele é Deus. Diga glória a Deus, igreja. Aí você passa um abacaxi na sua vida, você quer tentar entender? Para com isso. Deus está no controle da sua casa. Deus, levanta a mão, irmão, levanta para receber. Deus está no controle da sua vida. Jesus, o caminho para a eternidade. Diga glória a Deus, igreja. Olha, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos. Repita comigo: primogênito entre os mortos. Aí você tem duas citações que são fenomenais e que cabem bem aqui, presbítero Éder. Primeiro, que nós somos uma história cíclica do pó ao pó. Do pó que somos ao pó que seremos. Pois só quando o vento assopra que o pó se levanta. Cessa o vento e o pó cai. Por isso Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. No dia que Deus chamar este vento, este pó vai cair. A única diferença entre este pó e o pó que está no meu sapato é que eu sou um monte de pó nas mãos de um Deus que resolveu me amar. Não dá para você entender isso. Morte, tu morrerás. Tu pensas que és a tal, a senhora de todos os horrores, só porque venenos e armas são instrumentos pelos quais os homens chegam perto de ti e morrem? Morte, tu morrerás, porque tu és apenas a parábola de um sono. Sabendo disso, meu Senhor me faz repousar todas as noites, para que no dia que os amados da minha família me veres repousar em teus braços, portanto morto, eles já não se assustarão, porque morte, há uma esperança para mim, não há uma esperança para ti, porque tu és apenas a parábola de um sono. Há uma sentença favorável para mim, não para ti. Portanto, eu estarei vivo e presente no teu funeral, porque eu conheço um Deus que te venceu, que venceu a morte. Ele se chama Vereshua, Venetzari, Vemeler e Erudim, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o primogênito da eternidade e da ressurreição. E os abestalhados dos fariseus, dos saduceus, bicho, eles viram lá a plaquinha,
a plaquinha que o Pilatos colocou, é esse nome, Vereshua Venetzari Vemelech Yehudim. Era o que estava escrito lá em hebraico, lá, naquela coisa, na placa. Aí eles foram tudo atrás de Pilatos. Tira esse nome de lá, porque o nome, o acróstico do nome era o nome do Eterno, o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, só por isso. Porque Jesus não estava morto, então pronto. Eles não tinham conseguido levar a cabo a missão que iniciaram 3 anos antes? Conseguiram, mataram ele. E qual é o problema? O acróstico de Vereshua Venetzari Vemelech Yehudim é Yud Rei Vav Rei, o nome do Eterno, no Antigo Testamento. Aí eles assustaram, tira lá. Disse, não, porque olhando para Jesus no Calvário, estava olhando para um Deus morto. Se é o nome do meu Deus, não pode o meu Deus morrer. Mas eles não sabiam, glória, que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, igual com o Pai. Ele mesmo entregou a sua vida, ninguém forçou ele a fazê-lo. Mas no 3º dia, levante a sua mão, ele ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito da eternidade. E todos nós ressuscitaremos com ele para a glória do nosso Pai. Em último lugar, Jesus é a reconciliação de Deus. Diga glória a Deus. E o texto diz aqui ainda assim, reconciliou a todos consigo mesmo. Irmão, está tudo na Bíblia, sabe, Diaconisa Irmã Cecília. O problema é que a senhora e eu lemos a Bíblia e não entendemos. Mas lá no Salmo 23 diz, Senhor, por amor do teu nome. Sempre é por amor do nome de Deus. Jesus, quando fez essa obra, ele fez essa obra para que você se reconciliasse com ele mesmo. Quando Deus olha para você, tem um filtro, se chama Jesus Cristo. Por isso que você não morre. Porque ele assumiu a sua conta, a sua dívida. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E por ele ter morrido a nossa morte, ele deu de crédito a vida que ele tem diante de Deus. Olha aqui que engraçado. Adão foi o único homem que surge diante de Deus, tendo em si o pecado de ninguém e peca. Jesus foi o único homem que colocou os pés nesta terra e surge diante de Deus, tendo o pecado de toda a humanidade, antes, durante e depois dele. Mas ele não peca, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Glória! E o que Jesus fez por nós? Está no 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 5 coisas eu separei para vocês aqui, baseado nesse texto bíblico, sobre o que Jesus fez por nós. Número 1, me libertou da minha ignorância. Olha o que eu vou dizer, olhe para o pastor, me libertou da minha ignorância. Vamos repetir, me libertou da minha ignorância no 3, 1, 2, 3. Me libertou da minha ignorância. De novo, 1, 2, 3. Olha o texto bíblico. Inimigos no entendimento pelas obras vossas malignas. Você notou aqui a conjugação dos termos? A gramática? Notou? Você notou essa frase? Inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. A ideia é, as vossas obras diante de Deus, que são más, corroboram a ideia de que vocês não compreendem absolutamente nada sobre Deus. Por isso que eu estou colocando vocês para ler, não é para sentir. Para que vocês aprendam. A capacidade que a igreja tem de se levantar idônea diante de Deus não é experimental, emocional, é metanoia, é entendimento. A primeira coisa que Deus vai fazer para tornar o público livre para se levantar diante de Deus é enxertar informação e conhecimento. Não estou falando de logosofias, filosofias, sincretismos, miscigenações. Estou falando de alimento que desce do trono da graça, palavra de Deus ministrada na igreja. Paulo está dizendo, olha o texto bíblico, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Paulo está dizendo, as vossas obras diante de Deus provam que vocês não conhecem absolutamente nada sobre Deus. Ninguém conhece sobre Deus a partir de elementos experimentais.
Nós conhecemos sobre Deus a partir do que já está revelado. Sabe qual é o maior problema de alguns irmãos piedosos com relação ao movimento pentecostal de modo geral? É que nós, do movimento pentecostal, suplantamos a autoridade das Escrituras por causa da experiência. Experiências espirituais são interessantes, são louváveis, são justas, são honestas, desde que elas estejam debaixo da autoridade escriturística. A autoridade escriturística está além de quaisquer manifestações espirituais. Paulo chegou a dizer: se mesmo um anjo do céu vos propor um outro evangelho, para além do evangelho que eu tenho proposto, amaldiçoe esse anjo. Não coloquem visões acima da autoridade que já foi dada, a autoridade escriturística, a autoritatividade apostólica. Paulo está dizendo para os irmãos em Colossos que a prova do desconhecimento de Deus é o comportamento promíscuo. O que é que Cristo fez? Trouxe a mim o conhecimento. Olha, ele é o verbo. Meu Deus, se ele é o próprio conhecimento, na sua máxima expressão. O que é a Bíblia Sagrada? É o verbo de Deus, escrituristicamente. É a palavra de Deus. Eu não posso elevar qualquer que seja a atmosfera emocional e nem qualquer que seja a atmosfera espiritual e suplantar por conta daquilo que eu sinto. Irmãos, nós somos filhos do romantismo. Esse é um grande problema da nossa escola francesa, irmão Alisson, pastor Alisson, vou ter que acostumar agora, pastor Alisson, porque Descartes disse assim: penso, logo existo, racionalismo. Só que nós sinto, logo existe, nós somos romantistas. Por isso que uma igreja que trabalha com estas demandas é lotada, que o povo está doidinho para poder sentir. Só porque tu estás aqui para poder pensar. E Deus vai até te fazer sentir, e eu quero que Ele te faça sentir. Mas se primeiro que aquilo que você sente na sua alma atravessar e derrubar as convicções da sua mente. O Deus que fala no coração é o Deus que primeiro fala na mente. O Deus que fala na mente fala no coração. O Deus que fala no coração fala na mente. Ele faz a obra na mente e no coração e na mente. Esse Deus está aqui, a sua própria palavra pregada. Quem crê nesta verdade, diga glória a Deus. Primeira coisa que Jesus fez, Ele me libertou da minha ignorância. Segunda coisa, mostrou que a minha inimizade com Deus. Eu não sabia. Meu Deus, está na Bíblia, né? Mostrou que minha inimizade com Deus é uma questão de desentendimento. Olha aqui, repita comigo, irmãos. Ereis. É difícil, né? É que a minha Bíblia, ai meu pai, ela é de equivalência formal. Então ela é mais difícil. Repita comigo: ereis, estranhos e inimigos. Olha, você está vendo que o desconhecimento de Deus, a partir do entendimento ou do não entendimento das Escrituras, me coloca como estranho? Irmãos, preste atenção, a cada ano são catalogados 2.000 novos títulos da literatura cristã. E nós nunca vivemos um grau de analfabetismo bíblico dentro da igreja como se vê atualmente. 54,68% dos pastores nunca leram a Bíblia. As estatísticas dizem que apenas 7% das pessoas que estão na igreja compreendem o que é pregado. Algumas pessoas chegam a considerar a hipótese de que as epístolas eram esposas dos apóstolos. E ainda tem gente que diz que Jesus tocava um instrumento de cordas chamado esquife. Outro dia um irmão piedoso na internet disse que quem evangelizou o filho pródigo foi os porcos. E esse povo tem voz para falar o seu coração, porque o entendimento eles não falam. Porque não tem como alguém com esse tipo de teologia falar o entendimento de ninguém. Aí as pessoas aplaudem, compartilham, curtem coisas que não correspondem com a verdade de Deus. Olha o que esse texto está dizendo aqui, meu querido e minha querida, que a minha inimizade com Deus é fruto do meu desentendimento bíblico. Vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Número 3, assumiu com sua vida minha morte e morreu no meu lugar. Aí o que ele faz? Ele vos reconciliou no corpo de sua morte. Repita comigo, irmãos, reconciliou. Fala alto, lindeza, no corpo de sua morte. Aí eu não vou falar sobre a soteriologia, porque eu não tenho tempo. E também porque vocês já sabem, esse é um processo soteriológico
em Cristo Jesus nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Na justificação ele me liberta da pena do pecado, na santificação da influência do pecado, na glorificação da presença do pecado. A justificação é um ato de Deus, não é um processo. Processo é santificação, justificação é um ato. Não tem aqui quem é mais justificado, existe justificado. Eu não sou mais ou menos justificado. Caso fosse assim, a salvação seria meritória. Não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que Deus fez. Irmão, era para você ter dado glória a Deus bem alto. Quinto lugar, quinto ou é quarto? Quarto? Então eu estou errado. Ah, tá. Ele me leva a assumir a minha responsabilidade. Repita comigo: responsabilidade e piedade. E nós aqui do Ocidente ligamos a palavra piedade a gestos generosos. Não é. Piedade, nos primeiros séculos da era cristã, é vida com Deus. Tanto é que tem uma frase muito conhecida: cuida da sua piedade que Deus cuidará da sua reputação. Piedade é vida com Deus. Nós estamos muito preocupados com a nossa reputação e esquecendo da nossa piedade. A vértice correta é: cuide da sua piedade que Deus preserva a sua reputação. Diga glória a Deus. Me leva a assumir a minha responsabilidade e piedade. Se olha aqui, que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Três coisas: permanecer na fé, alicerçado e firme. Agora olha para mim. Você está na fé? Você está alicerçado? Você está firme? Está firme, irmão? Paulo está dizendo, o que ele está dizendo? Que a minha relação de transformação está ligada à minha permanência. A minha permanência em Deus. Permanência na palavra. Permaneça na sua presença. O problema aqui é que muitos irmãos não firmam. Irmãos, eu tenho obreiros aqui na igreja. Obreiros. Eu vou falar, está gravando. Ele não trabalha fora, não. Ele mora na cidade. Não trabalha fora. Está aqui o tempo todo. Não tem 3 cultos seguidos. Ele não tem uma sequência de culto seguido. Como que você vai experimentar uma transformação se o trabalhar de Deus não é resultado, é processo? Não é só colheita, também é semeadura. O pastor não entende o que o senhor fala. Ele não entende o que eu falo. Ele não entende o que os outros companheiros falam, porque ele conversa na hora da pregação. Ele não olha nos meus olhos ou nos olhos de quem está falando enquanto escuta. Porque se ouve bem quando se olha nos olhos de quem está falando. Como que ele vai entender o que ele não está escutando? Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. É o texto mais importante esse Adonai Verish Mereha. Os dois mais importantes: chamar Israel. Ouça, ó Israel, assim diz o Senhor vosso Deus é Deus, o Senhor vosso Deus é um. Ele anda na igreja o tempo todo, bebe água o tempo todo e quer aprender essas coisas difíceis. Nunca vai aprender, porque ele não está alicerçado. Você já viu o alicerce sair do lugar? Você já viu quem está inabalável sair do lugar? Você já viu quem está firme sair do lugar? Não está, porque ele está fixado, ele está firme, ele está antenado, ele está aqui para receber de Deus a graça. Olha, você pode até não crer que quando eu abro a boca, Deus sai pela boca, mas eu estou crendo que enquanto a minha boca está sendo aberta, Deus está saindo por esta boca, e Ele sai para resolver o problema, para curar a sua vida, para plantar a glória de Deus na sua alma, e transformar aquilo que você precisa, para ser transformado debaixo do poder da glória de Deus. Então eu não creio, então nós vamos rasgar a Bíblia, porque eu creio que a Bíblia sagrada é a palavra de Deus, e quando ela é pregada, a palavra é pregada, e ela, quando é falada, a glória de Deus entra em ação, e mistérios da parte dele acontecem. Então Paulo leva os irmãos a entenderem que eu preciso assumir responsabilidade e piedade, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Quinto lugar e último: a observância das verdades pela pregação. Vocês acham, vou falar mais para não ouvir,
Vocês acham, irmãos, que eu não sou confrontado a todo tempo a tentar ser mais palatável? Me machuca tanto isso? Porque eu tenho as convicções que eu possuo. Eu tenho as convicções, até porque eu sou essa ferramenta que vocês estão vendo. Eu não posso abrir mão do propósito de Deus na minha vida. Eu tenho companheiros aqui que complementam a minha fraqueza na atuação de ministério que eles exercem. Mas este é o meu. Muitas vezes, inclusive há uns 10 dias atrás, fui convidado a repensar a forma de trazer a palavra. Tornar o ambiente da ministração bíblica um quanto mais palatável, mais favorável, mais aplicativa. O que eu faço? Eu agrado a Deus e correspondo à igreja com a necessidade, ou eu agrado a igreja com desejo e desagrado a Deus e necessidade? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu papel de pastor? Poimen no grego, guardar enquanto pasta. Roir, de um radical do hebraico, roar. Rain, olho. Resh, cabeça. Yud, mão. Qual é a responsabilidade do pastor? Eu sei que a igreja deseja, arqueja, clama por um pastor que toma 25 cafés por dia em 20 casas diferentes. Sobe num púlpito para falar água e palha para a igreja. Eu sei que essa é a perspectiva de uma igreja. Um que anda para lá, um pastor para cá, e conversa e carrega. É bom, mas a principal função de um pastor é proteger o seu rebanho enquanto ele alimenta. E a responsabilidade de trazer um alimento para a igreja, ela é do pastor, do presbitério da igreja. Ele abre a boca para falar e ele tem consciência de que ele é honesto diante de Deus para trazer um alimento que a igreja é alimentada e o poder dela é transformado. Quantos casamentos foram salvos só porque se assentam aqui no culto de doutrina? Eu estou falando que eu vou para o gabinete pastoral. Eu atendo esses irmãos, essas irmãs ali. Quantas pessoas marcaram para fazer reuniões comigo e depois do culto, o pastor, não precisa mais. O que Deus falou hoje já foi suficiente para transformar minha casa. Sabe por quê, querido? Pode alguma coisa ser difícil? Pode, mas essa palavra que às vezes você não entende, e não é anormal você não entender, nem pastores entendem, nem muita gente que deveria entender, entende. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo, ele está falando nesta casa. Você pode não entender o que ele está dizendo, mas ele vai atuar na sua mente, vai colocar fome pela sua palavra. É o nome de Jesus há de ser glorificado. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, Jesus me leva a entender que as observâncias das verdades pela pregação. Olha aqui, ó. Deixando-vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Repita comigo. Evangelho que ouvistes. Então, Jesus me leva a observar as verdades através da pregação. Evangelho que ouviste. Lá em Levítico, vai crá Adonai. Lá em Levítico. Vai crá Adonai a Moshe, Avino, vai Omer. A hora que Deus apareceu para Moisés e chamou o Senhor a Moisés na porta da tenda da congregação, ele disse: todo relacionamento com Deus é relacionamento anunciável, por meio da pregação, da querigmática, da fala. Nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente para mudar a sua história. Irmãos, como está sendo difícil ser um pastor bíblico hoje. Vocês não sabem o que é. Porque as pessoas olham na internet aquelas coisas lá e eles dão... Até nós sentimos pressionados a ser mais pragmáticos. Mas eu oro a Deus e peço: Deus, olha aqui, irmãos, vocês assentados, me escutando já há 1 hora quase. Hoje eu preguei lá, quando eu olhei para o relógio, eu tinha falado 1 hora e 45 minutos. A hora que eu falei de parar, o povo não quis. Ontem também, do mesmo jeito. E eu enfermo e doente. Domingo preguei aqui enfermo e doente. Eu vou continuar defendendo a verdade do Evangelho de Deus. Eu não vou mudar. Aí Paulo... vou só falar assim. Aí Paulo falou assim, ó, aí eu preguei aqui o que Jesus fez por nós. Aqui terminou, só 2 minutinhos. E o que ele, Paulo, pastor Alisson, está fazendo por Cristo? Aí, ó, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós,
Olha que coisa. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Olha que texto triste. A favor do seu corpo, ou seja, da igreja. Paulo, então quer dizer que você se alegra do sofrimento que você sofre em favor de um corpo que não é seu? Sim. Veja, lê o texto. Que é a igreja, da qual me tornei ministro, palavra Hilpiretes, que é escravo de Galés, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra do Senhor. Eu me lembro aqui de 1719, diácono irmão Milton, quando o conde Zinzendorf foi ver o quadro de Domenico Fitti. O nome do quadro era Ecce Homo. E tinha uma frase debaixo do quadro. O quadro era a imagem de Cristo salpicado de sangue, coroa de sangue na sua cabeça. É claro que é praticamente uma imagem da Renascença daquele período. Eu estou aqui em 1719. E a frase Hoc ti festi pro ti, quid face pro mi, que em latim alguma coisa mais ou menos assim. Isto eu fiz por ti. O que tu fazes por mim? Esse quadro só, apenas esse quadro, mudou a história do mundo. Porque o Zinzendorf viu o quadro e falou assim, nossa, até hoje eu tenho sido um cristão como qualquer um na igreja. Mas a partir de agora, Senhor, eu serei diferente. E o que o Senhor me exigir, eu vou fazer, ainda que me custe o que custar. Passou 2 anos, recebeu na porta da casa dele alguns refugiados hussitas, huguenotes, lá descendentes de John Hus, século XIV. 300 irmãos refugiados e expulsos. Eram os irmãos moráveis. Em 1722, salvo engano, começou uma oração de segunda-feira, marcada para um único dia. Eles começaram a oração nesse dia e durante 100 anos eles oraram. 100 anos. Um homem e uma mulher dentro de uma igreja, orando. 100 anos. Pastor, que grande obra? Não, essa ainda não foi obra. Eles embarcaram, os moráveis, com outra pessoa importante, que vocês vão saber agora quem, John Wesley. E a embarcação quase naufragou, irmã Glaucia, e todos morreram. E os moráveis estavam sentados na proa do navio, só aguardando a morte, cantando os hinos celestiais e sorrindo. John Wesley viu aquilo e falou assim, não tem condições, eu estou desesperado e esse povo está alegre. Perguntou para eles, o que vocês são? Somos cristãos. Eu também sou, tem algo errado comigo? Tem algo errado na minha fabricação? E aí eles conseguiram ancorar o navio e o Wesley foi lá na rua, não sei se é Aldersgate, para assistir um culto lá. Aí chegou no culto, sim. Eita, pastor, poder, né? Retefly, né? Heliotério. Não, o culto era assim. Eles lendo um comentário teológico de Martinho Lutero, da Epístola aos Romanos. Lendo! John Wesley assentou. Disse que aquelas palavras foram... Eu estou falando de um comentário de Lutero. Vai ler, irmão. Pega na internet para você ver. Não é culto doce, não. Não, eu estou falando de gente que... Eu estou dizendo para você que esse povo reunia na igreja para entender o Evangelho. Para aprender o Evangelho. Diz que aquelas palavras lidas pelos irmãos moráveis entraram no coração de John Wesley com um poder tão entusiasmante. Só um discípulo de Wesley, chamado Francis Ausdery, só um discípulo de Wesley, impactou na Nova Inglaterra 200.000 pessoas. Um obreiro, um recleclé da igreja. Um obreirozinho, 200.000 pessoas. Por isso que Wesley disse aquela frase do Wallace, pastor Wallace, desculpa. Dai-me 100 homens que não temam nada além do pecado e que não desejam nada além de ti, Senhor, e eu balançarei o mundo. Diga graças a Deus. Que Deus nos ajude hoje e sempre.
Se você souber o poder que tem de Deus aqui nesta noite, se tu soubestes os anjos de Deus, eu não estou vendo nenhum, viu, irmão? Nunca vi um anjo na minha vida. Esses irmãos da internet que vê anjo, eu não sei como que funciona isso, não. Essa intimidade tão grande, não. O joelhinho dele mais liso do que bumbum de neném. Aí vê anjo toda hora. Eu não estou vendo nenhum anjo, mas eu tenho certeza absoluta que os anjos de Deus cantam entre nós nesta noite, porque a glória dessa palavra é pregada e o nome de Jesus é glorificado dentro desta igreja, e a transformação na sua vida e na sua casa, no seu casamento, na sua história. O diabo vai pegar a mala fedorenta dele e vai sair da tua casa. Os teus filhos serão libertos, a tua casa será transformada, o nome dele será exaltado. Jesus de Nazaré, ele será o Deus eterno da sua família, e o nome do Senhor nosso Deus há de ser adorado para todos sempre. É nisso que eu creio. Senhor meu Deus e Pai, que o Senhor possa abençoar todos nós, teus servos, servos fiéis, ó Pai, que estão aqui para aprender a tua palavra, homens e mulheres de Deus que se dobram diante das tuas escrituras. Obrigado, Pai, dai-nos entendimento para entender a tua palavra. Dai-nos, ó Pai, entendimento para entendermos a tua glória. Dá entendimento para esta igreja, para que ela possa aprender cada vez mais. Pai, eu sei que algumas coisas são complexas, são difíceis, mas o Senhor pode tornar palatável estes assuntos diante da igreja. Fala ao coração do teu povo, fala ao coração da tua casa, fala ao coração desta igreja. Entra, Pai, nas famílias. Meu Deus, eu não posso lhe dizer nada, absolutamente nada, porque tu és soberano e eu sou apenas teu servo, mas tu podes, ó Pai, me ajudar na pregação desta palavra. Tu podes fazer o milagre, ó Pai, que tanto essa igreja necessita. Tu podes fazer a realização que tanto essa igreja espera. Portanto, eu te peço, transforma famílias, transforma vidas, transforma as casas. Cura, Pai, de enfermidades, cura com teu poder, cura com a tua glória. Ó Deus, nós te invocamos em nome de Jesus.